estamos no ar, convivendo bem, voltamos, na verdade, mas antes da gente voltar aqui para o nosso papo, você vai conferir dicas do Dr. Breno Rodrigues para a nossa saúde bucal. Oi, Dani, e a minha dica de hoje vai para as pessoas que sofrem de um problema chamado halitose, o famoso mau hálito. Pois é, o mau hálito ele pode ser decorrente de vários fatores, mas o principal é o não cuidado com a saúde bucal. Então é importante a escovação, tá? Com escova pequenas e de sedas macias, o uso do fio dental e não esquecer também de escovar a língua, porque é lá que se acumula muitos restos de comida e de bactérias. Essa foi a minha dica de hoje, Dani. Obrigado a todos. Muito obrigada, doutor Breno Rodrigues, a todos do Instituto Breno Rodrigues que sempre acompanham o nosso programa e cuidam, né, trazem informações importantes para a nossa saúde bucal. Obrigada também à Loja Persone, minha parceira, que me veste em todos os sábados, e também ao Salão Siag Beauty, que cuida aqui do cabelo da apresentadora. Tem que dar o crédito, né, Janine? Doutora Janine, a gente falou um pouquinho sobre os problemas que esse uso excessivo de celular causa no nosso corpo, né, na nossa coluna, no nosso pescoço, mas é verdade que também traz grandes problemas para a nossa mente? Sim, sem dúvida, Dani. Hoje a gente ouve falar muito da dependência digital, né, ou dependência tecnológica. Inclusive já existe um termo que é colocado como a síndrome da nomofobia, né, que são aquelas pessoas que ficam com medo irracional de repente ficarem sem acesso à tecnologia, ou ao uso do celular, ou do computador, ou tablet, enfim. Então a gente percebe que é crescente, vem, né, de acordo com o avanço da tecnologia, naturalmente as pessoas estão entrando num movimento de intensidade na relação com a tecnologia. Gente, isso é muito impressionante. A curiosidade que eu tenho é, em termos de números, tem como medir se isso afeta mais crianças, adultos? Porque a gente sabe que os idosos não têm tanto essa dependência, porque não pegaram muito essa geração. Uhum. É mais a questão da criançada que está crescendo ali no mundo da tecnologia, que trocaram aí literalmente as brincadeiras de rua para estar ali com a tecnologia, com o celular, com o tablet, né? E os adultos que precisam trabalhar com aquele aparelho. Isso. A gente percebe que tem um impacto maior adolescentes e jovens adultos, né? Adolescentes a gente sabe por conta da transição, da fase de aceitação, de se inserir em grupos, então acaba realmente recorrendo muito a essa questão da tecnologia, o uso da tecnologia, e jovens adultos pela questão muitas vezes de trabalho, né? A questão também da estima, da aceitação, ela está tendo uma larga escala aí de contribuição. Como é que você faz o diagnóstico, por exemplo, dessa síndrome, que é algo novo e que vocês têm que observar se aquele uso excessivo ele está normal ou ele está passando dos limites ali? É importante sempre frisar a diferença entre o uso excessivo e, de fato, o desenvolvimento de uma síndrome, né? O psicólogo ele não faz diagnóstico, é sempre importante deixar claro, relembrar isso, mas os familiares, as pessoas, amigos que percebem que aquele uso está de uma maneira realmente passando dos limites, isso impacta nas relações sociais. Às vezes você deixar de sair porque você prefere estar interagindo no celular. Porque quando a gente pensa em interação, não é a interação no celular, a interação social fora, né? O ambiente fora, rotina, coisas que você fazia antes e agora você está dando preferência ao uso do celular, computador, enfim. Então, esse seria um dos sinais assim, mais fortes que façam que você comece a ter uma atenção direcionada. Tem essa questão também de que tem gente que quando esquece o celular, caramba, esqueci o celular, vai ser ruim, vai ser difícil meu dia de trabalho, mas está tranquilo. Mas tem gente que se desespera de um jeito, então aí já tem que ficar também ligada se você está com essa dependência. Né? Exatamente. A nomofobia, ela se refere exatamente a isso. Né? De repente você esqueceu o celular, sei lá, e você tem um compromisso e você voltar, mesmo que você sabe que você vai se atrasar, mas para poder ter esse celular, e não necessariamente porque, de repente eu estou esperando uma ligação urgente, não, é porque você não se sente bem em estar sem o celular. Às vezes tem algumas pessoas que até fazem um trocadilho e dizem assim, parece que eu estou sem roupa se eu não estou com o meu celular, né? Então a gente percebe que existiu aí, criou-se uma dependência de fato, né? Ficar esperando as notificações, não conseguir segurar a ansiedade, às vezes num prazo de 1 hora, dentro de 1 hora, no espaço de 1 hora, você checar o celular mais de 60 vezes, né? Mesmo sem ter exatamente uma notificação, ou sem você estar esperando uma ligação, ou sem ele ter tocado. Mas aquela necessidade de estar buscando checar o celular, buscando checar. O celular o tempo exatamente, todo, gente. Isso é muito impressionante, porque eu vejo muito isso. Isso, inclusive no trânsito, né? Quando ele colocou muito bem assim, a quantidade de acidentes, o índice, né, que aumentou. No trânsito é muito comum. Se você observar, as pessoas acabam, né? Às vezes você percebe, você está
lá atrás, você vê na frente, aquela pessoa, ela tá mexendo no celular, ela tá, né? Não, quando o carro já vem parando, andando devagarzinho, eu já sei que tem uma pessoa com o celular ali no volante. É impressionante. E muitas vezes é um movimento, hoje, assim, involuntário. As pessoas não se dão conta, né? Elas sabem conscientemente, racionalmente, que não devem, que não podem os riscos, mas elas fazem de maneira involuntária. E é verdade que esse uso excessivo de celular pode vir a se transformar em um problema sério de ansiedade, transtorno de ansiedade, de depressão. Tem essa relação de verdade? Existe uma relação, né? Ele pode, em algumas situações, não ser o causador direto, né? A dependência tecnológica, mas ela tem uma contribuição grande, né? Porque a gente considera a contribuição genética, né? Os estímulos do meio, enfim. Mas existe uma contribuição, existe sim uma relação direta nesse sentido, até porque, como eu falei, as próprias notificações, elas geram ansiedade na gente. Se a gente parar para pensar, você saber quem viu o quê, quem viu o quê, quem deixou de ver, né? Faz com que você comece a se perguntar, a pensar o porquê, ou então as curtidas, né? Com o fim de aparecer a numeração lá das curtidas, isso de certa maneira dá uma diminuída, mas as pessoas não deixam de buscar essa aceitação através do uso da tecnologia. Então, notei que o meu filho não está querendo sair de casa porque prefere ficar num joguinho, num celular. Já não é legal. Já tem que chegar para conversar, tem que ir analisando para ver se ele está se isolando por causa disso, não é, Janine? Isso é muito sério. Isso, perfeito. É exatamente isso. As relações, até mesmo em casa, as relações, né, com os pais, com os responsáveis, né, se você percebe que houve uma mudança nesse sentido, nessa forma dessa criança, desse jovem se relacionar, certeza que é importante procurar a ajuda de um profissional. Doutor Maurício tem filhos? Tenho 2. Está impondo limites direitinho em casa. Tem que ter. Uma frase que eu li em algum lugar que diz o seguinte: o celular aproxima quem está longe e afasta quem está perto. É verdade. Porque às vezes você fica ali na tela conversando com quem está tão longe de você e não dá atenção a quem tá do seu lado. É verdade. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. E aí, como pai, você que também trabalha muito pelo celular, quando chega em casa, consegue dar aquela desligada para dar atenção ali à família, aos filhos? Eu tento dar atenção para eles. Tenho que olhar o celular assim, com muita frequência por conta da questão de trabalho, de trabalhar com urgências. As agendas de vocês, isso, né? Trabalhar com urgência também, faço cirurgias, então o paciente pode ter uma complicação, precisa ligar para mim. Então a gente acaba tendo esse contato com o celular, mas eu tento, na hora que eu estou com eles, evitar ao máximo. Janine, como é que a gente faz? Eu aqui, com 5 meses, já estou preocupada já com esse neném, né? Quando crescer, o que é que eu vou fazer? Eu não quero utilizar a tecnologia como uma chupeta, como as pessoas vêm fazendo, isso, né? Bebê chora, toma aí o celular, não é isso que eu quero. Então, como é que a gente sabe o momento certo para incluir a tecnologia na vida daquela criança? A partir de que idade você indica? Como é que funciona essa introdução? Dani, bem legal essa colocação. Hoje eu costumo dizer, quando você vai numa praça de alimentação, a quantidade de famílias, né, das crianças, assim, às vezes uma faixa etária de 1 ano e meio, 2 anos, e elas ficam, é até bonitinho de você ver, porque não é aquele dedinho mexendo assim, mas não é nada saudável, assim, você está condicionando aquela criança a entender que ela realmente vai se tranquilizar. Ela não vai ter nenhum nível de estresse quando ela estiver fazendo uso daquela tecnologia. Ela não sabe ainda o que é, obviamente, né, pela maturidade dela, mas ela vai entender que ela fica tranquila quando ela está utilizando um tablet ou um celular do pai ou da mãe, né? Que é exatamente isso que geralmente os pais fazem. Quando a criança chora ou quando eles querem almoçar, eles colocam o equipamento para a criança. Então, é condicionamento. Então, eu sempre diria assim, o mais tarde que você puder, né, colocar o uso do celular, faça, porque não tem por que criança, né? Criança, ela tem que ser criança, né? Ela tem que brincar, ela tem que realmente utilizar brinquedos, é um mundo lúdico, é a melhor fase que tem. Então é pensar que eu vou lançar mão disso, é na fase que tem que ser. Deixar para usar a tecnologia no momento certo, para justamente não fazer com que se crie um problema, né, desde tão cedo. Eu acho que o difícil também daquelas crianças já maiores ali que já falam são as comparações. Ela vai começar a comparar com a mãe da coleguinha que deixa ficar no celular, que deixa levar o celular para a escola. Que, inclusive, muitas escolas, elas proíbem, né? Isso. E que as crianças e até adolescentes entrem com o celular. Parece que tem algumas escolas que já estão adotando aí essa questão de proibir mesmo. Isso, exatamente. A gente colocou aqui mais cedo exatamente essa questão assim, que a tecnologia ela tem
o lado positivo, né? É interessantíssimo na questão da aprendizagem, né? Existem algumas escolas que têm uma metodologia de fazer uso disso, mas de uma maneira muito positiva, muito interessante, trazer uma contribuição no crescimento, né, dos alunos, mas é importante realmente colocar um limite. Então, eu vejo que hoje, justamente a frase que ele colocou é perfeita, né? Assim, os pais, eles também acabam não dialogando com os filhos, né? Nesse sentido, muitas vezes a criança também ela tem esse comportamento porque ela já copia dos pais, ela está reproduzindo. Então, o primeiro passo são os próprios pais ou responsáveis observarem se eles não estão tendo um comportamento de dependência tecnológica, de dependência digital, né? Se percebem que não, então ter um diálogo, explicar o porquê que é importante, quais são os momentos que essa criança ela vai utilizar, de que forma, né? Horário com início e término de uso, de utilização, né? É importante ter a senha, acessar, acompanhar quais são os conteúdos, as páginas que essa criança, esse adolescente, ele está acessando, para entender também que tipo de conteúdo, porque isso também interfere no que ele está internalizando, assimilando e entendendo como certo, né? E muitas vezes não são conteúdos da melhor qualidade, né? Que podem direcionar para um caminho ruim ou negativo. Agora, fui diagnosticada com essa síndrome, ou percebi que minha criança está assim, eu posso ficar tranquila e saber que existem tratamentos para isso, terapia pode ajudar? Sim, totalmente, né? Na verdade, o tratamento é a terapia. É a terapia, é o acompanhamento psiquiátrico, a depender do grau, como você colocou, de repente isso a chegar a atingir uma depressão ou um transtorno de ansiedade, mas, sem dúvida, o caminho é um apoio psicológico aí. Ó, gente, fica essa dica para vocês observarem, né? Se autoavaliarem também e observarem seus familiares para ver se tem alguém aí usando demais o celular. Eu queria muito agradecer a vocês, foi incrível. Por mim, eu ficaria a tarde inteira conversando. Obrigada, Janine, mais uma vez. Eu que agradeço, sempre muito bom estar aqui. Muito obrigada, doutor Maurício, por ter vindo pela primeira vez e que venham várias outras vezes para cá. Um grande prazer, estarei sempre que for chamado. Obrigado. Muito bacana o programa de hoje, viu? Espero que você que está em casa tenha gostado. Um grande beijo para você. Até sábado que vem, tá? TV Nova em todo lugar.